Um ótimo dia para você, muito prazer, eu sou o Paulo Mendes, 9 horas em ponto. Começa agora eleições 2024 aqui na Nova Difusora FM, a Rádio do Coração. Comigo, Paulo Mendes, com meu amigo Paulo Domingues. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Opa, aí não dá, né, Paulo? Se não abrir, não vai. Bom, bom dia, Paulo, bom dia, Silvia, que hoje vai participar aqui da nossa entrevista. Um prazer, Silvia, recebê-la aqui na Rádio Difusora, nesse pool aí entre Jornal A Tribuna e Difusora, entrevistando os pré-candidatos a prefeito. É isso aí. Silvinha, bom dia. Bom dia para os dois Paulos que me acompanham aqui hoje. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz em estar aqui hoje numa rádio que é referência na nossa cidade e o jornal que é referência também na nossa cidade. Obrigado, Silvinha. Obrigado. Seguinte, vamos então, Paulo, começar? Bom, eu acho que primeiro a Silvinha tem que fazer uma apresentação, né? Claro. Uma apresentação. Quem é Silvinha Forato, pré-candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Amparo? Bom, queria agora saudar todos os nossos ouvintes, dar um bom dia para todo mundo da nossa cidade. A Silvinha é amparense, nascida e criada em Amparo, vivi aqui a minha vida toda, estudei aqui, tive o prazer de estudar na rede municipal aqui da cidade durante os governos do César Pagã. Estou como vereadora. No meu primeiro mandato, fui a vereadora mais votada no ano de 2020, mas eu brinco que eu estou vereadora, mas eu sou professora, né? Sou professora da rede pública estadual, atuo há mais de 10 anos na rede. Hoje a minha sede é o Luiz Leite, é uma escola que eu tenho muito carinho, porque é a escola do meu bairro, já que eu nasci e cresci no Jardim Brasil, assim como a maior parte da minha família. Sou professora de Geografia e Sociologia, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Bom, tenho pós-graduação em Gestão Escolar, que é uma área que eu gosto bastante, e tenho participado da vida política de forma ativa aqui na cidade já há mais de 15 anos, né? Bem nova ali no início da adolescência, com uns 14, 15 anos, a gente já estava fazendo campanha. Participei da primeira campanha do Paulo Miota em 2009, nem podia ainda, não tinha completado ainda meus 16 anos, mas já estava ali participando ativamente da vida política da cidade. É algo que eu acho fundamental, né? Eu acho que a gente se apropriar desses espaços de decisão é muito importante. Quanto mais cedo a gente começa, melhor. Então, eu curto muito incentivar a juventude para participar, independente de ideologia política. Participar, se envolver e conhecer a cidade onde a gente vive. De onde que veio o desejo de ser vereadora? Paulo, eu vou te contar um segredo aqui. Eu lutei até o último minuto para não ser. Porque eu me via como alguém de bastidores, eu gostava de pôr a mão na massa. O que eu sempre gostei é de fazer um negócio acontecer. Sabe aquela pessoa que vai lá e pega a vassoura, passa uma vassoura, ajeita tudo, carrega a caixa, o faz tudo? Eu sempre me via assim dentro do partido e dos grupos que eu participava. Era assim quando eu estava no crisma da igreja, era assim mesmo dentro do próprio PT. E eu tive uma conversa em 2020, em julho mais ou menos de 2020, pertinho de dar o prazo, com algumas pessoas, inclusive o Luiz Fernando Borim, que foi quem me trucou de certa forma e falou: olha, Silvinha, você tem um dever com a nossa cidade, você precisa sair candidata a vereadora, porque você tem um compromisso com um Amparo, você acredito que teria uma votação interessante e você representa muitas pessoas, a juventude gosta muito de você, existe um potencial legal aí, então você tem o dever de cumprir essa missão. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, mas Borinho, eu sou educadora, eu sou professora, eu não sou política. Ele falou, eu também sou educador, mas já participei da política. E a gente precisa de gente boa, porque se as pessoas boas não ocuparem os espaços da política, alguém vai ocupar. E foi aí que eu falei, não, então vamos enfrentar esse desafio. A gente fez campanha daquele jeito na pandemia, e no final fui a mais votada, foi uma grata surpresa. Mas meu interesse por política mesmo, Paulo, ele surgiu dentro da igreja. Eu era catequista de crisma, eu era de um grupo de jovens e a gente fazia, né, estudo do evangelho. E aí a gente começa a se questionar, a gente fala, poxa vida, olha a mensagem que Jesus traz pra gente, né, de transformação, de amar o próximo como a si mesmo, de preocupação com o outro. E aí a gente começa a pensar, cara, o reino dos céus tem que começar aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu encontrei na política essa possibilidade também de mudar a realidade onde eu vivo, né? De tentar transformar a nossa cidade principalmente. Então esse despertar da política na minha vida, ele está muito atrelado à minha trajetória dentro da Igreja Católica. Tá certo. Silvia, você é candidata mulher. A Câmara Municipal de Amparo, acho que de
3 centenas de homens que passaram por lá, tiveram apenas 9 mulheres. 9 mulheres foram vereadoras em Amparo. O PT foi o primeiro a lançar uma candidata a vice, a Clélia. Depois foi o primeiro a eleger uma vice-prefeita, a dona Lígia, reelegeu uma outra mulher, aí já com o Paulo Miota, a dona Ana. Foi o primeiro a lançar candidato mulher, foi a Ana Maria, e agora o primeiro ela tem uma chapa pura, vamos dizer assim, 2 mulheres. Você acha que mulher pode administrar Amparo? E por que 2 mulheres numa chapa? Amparo não é conservador em relação a isso, não? Não é resistente a ter uma mulher no poder? Olha, Paulo, eu acho que a primeira observação que eu posso fazer em relação a isso é que a gente teve muitas chapas só de homens e ninguém nunca questionou. Chapas com 2 homens são super bem aceitas e nunca são questionadas. Por que 2 chapas, aliás, uma chapa com 2 mulheres é sempre questionada, né? Acho que isso é um problema. Apenas a Vanessa Turola, né? Que vai ser sua vice, né? Sim. O que eu acho importante a gente pensar é que existe uma surpresa quando a gente fala em 2 mulheres, não existe essa surpresa quando a gente fala de 2 homens. E isso é um problema, gente, porque nós somos iguais perante a sociedade, né? Claro, temos nossas características próprias, homens têm suas características, mulheres têm suas características, mas nós temos os mesmos direitos. Então, para mim, uma chapa com 2 mulheres é algo que deveria ser normal. Existem 2 mulheres que estão alinhadas politicamente, que têm um sonho em comum ali e dialogaram, formaram um plano de governo legal. Por que não sair 2 mulheres? Eu acho que essa coisa da gente taxar sempre Amparo, Amparo é isso, Amparo é aquilo. Gente, Amparo é plural, Amparo é formado por muitas pessoas e pessoas que estão cada vez mais interessadas na política e cada vez mais pensando no futuro da cidade, né? Eu vejo que a Amparo tem uma juventude que está disposta a transformar e participar e se envolver. E mesmo no pessoal mais velho, né? A gente olha a participação nos conselhos, tem uma galera mais velha que, apesar de ter levado bastante pancada, né? Porque a gente sabe que quem está envolvido com participação popular, vez ou outra, leva bastante pancada, mas continua ali, firme e forte. Eu cito o Conselho Municipal de Saúde, que tem uma galera bem combativa ali. Então, eu acredito que Amparo é uma cidade que tem um potencial de crescimento, inclusive na participação política, até porque a gente já foi referência. Quando a gente olha o orçamento participativo, poxa, Amparo foi referência para o país inteiro de participação popular no desenvolvimento de políticas públicas. Então, eu acredito que essa ideia da gente ficar classificando Amparo, Amparo não dá certo isso, Amparo... Não, gente, Amparo dá certo o que tiver que dar para fazer da cidade um lugar melhor. Eu acho que a população de Amparo, ela é muito aberta a esse tipo de coisa. E a prova disso foram os governos do César e do Paulo, que são exemplos e levou Amparo para ser a primeira cidade no país, no índice Firjan, né? A melhor cidade para se viver no Brasil. Silvinha, você é bastante lembrada e vista também com os jovens. Devido eu entendo porque você dá aula, enfim. Mas qual é que vai ser o seu jogo, digamos assim, para conseguir pegar quem é mais velho? Os votos, né? Para conseguir ganhar votos de quem é mais velho. Olha, Paulo, quando a gente observa, inclusive, as pesquisas que já saíram, a gente vê que a gente tem uma inserção com as pessoas mais velhas. Existe um diálogo, né? Até porque eu tô dentro da política institucional há quase 3 anos e meio. Dialogo bastante com a juventude? Claro, evidente. Mas eu tenho um grande trânsito também com as pessoas mais velhas, né? Durante esses 3 anos e meio, a maior parte das minhas demandas, dos chamados que eu tive como vereadora, partiram de pessoas mais velhas. Então, existe sim esse diálogo, né? É que pelo fato, como você disse, de eu ser professora, de eu ter quase 32 anos, né? Sou a candidata mais jovem esse ano, dá essa impressão. Mas quando a gente faz a leitura das próprias pesquisas, a gente está em diálogo, sim, com a população mais velha, inclusive com muita gente da terceira idade. Tenho bastante conversa, toda vez que eu vou, inclusive, mandar um abraço para o pessoal do MARP. Quando eu estou lá, eu converso muito com o pessoal da terceira idade que participa das atividades do serviço de convivência ali, do CRAS também, Jardim Brasil, tenho muito diálogo, sou amiga, inclusive, quero mandar um abraço para todo mundo do Jardim Brasil. Então, existe esse diálogo. É que a gente cria essa ideia de que não, por eu ser a candidata mais jovem, mas a gente está em diálogo constante com todas as faixas etárias, porque é interessante, Paulo, que a gente fez um mandato onde a gente não teve uma bandeira única, né? Tem muitos vereadores que eles ou estão em alguma setorial, é o vereador da educação, é o vereador da saúde, ou é o vereador do bairro.
tal. Não, o nosso mandato ele foi super plural, tanto do ponto de vista da faixa etária, quanto do ponto de vista de gênero, né, homem e mulher, como do ponto de vista geográfico. Quando a gente pega até a minha votação, em 2020, a gente teve voto em todas as zonas da cidade. Então, a gente tem uma inserção em todos os setores, né? Não é um mandato que está só numa área exclusiva. A gente acabou passando por todos. E até porque quando você faz um mandato de oposição, não tem muito o que fazer. Você vai fiscalizar o executivo. Você precisa entender minimamente, estar inserido minimamente em todas as pastas, em todos os territórios, né? Então, eu acho que esses quase 3 anos e meio, eles foram 3 anos e meio de muito aprendizado, onde eu pude estar na cidade inteira, em diversos aparelhos públicos, unidade de saúde, escola, e nas mais diversas faixas etárias, né? Tem sido incrível esse trabalho na cidade, principalmente o trabalho de rua é sensacional. Silvia, o Lula em Amparo, ele ganhou acho que apenas uma eleição em 2002, no primeiro turno, em 2000, depois nunca mais ganhou. A proporção de votos do Lula em relação aos outros candidatos sempre foi 7-3. Isso eleições a nível federal, tal, tudo. E o Lula, para quem não sabe, foi o presidente que mais mandou dinheiro para Amparo. Foi o presidente que mais recursos mandou para a cidade de Amparo até hoje. Não aquelas verbas carimbadas de emenda e tal. Por que se deve essa rejeição do Lula em Amparo? O que se deve, assim, por que a turma não gosta do presidente Lula aqui em Amparo? Por que não gosta de votar a nível federal, apesar de ter eleito 2 prefeitos do PT, né? 12 anos o PT ficou em Amparo. Por que não gosta do Lula em Amparo? Olha, Paulo, eu acho que aqui em São Paulo como um todo, a gente tem algumas características e Amparo não foge das características do interior de São Paulo, né? Mas uma coisa que eu acho interessante a gente pensar é que quando a gente fala de eleição municipal, principalmente, as pessoas, elas tendem a votar, e eu acho isso muito bacana, em pessoas. Poxa vida, quando a galera vota em mim, eu tive muita gente que disse, olha, eu voto no Bolsonaro, eu não gosto do Lula, mas em você eu voto porque eu te conheço. Porque você tá aqui em Amparo sempre. Então o eleitor, ele vota de modo diferente no municipal? Eu acredito que sim, e prova disso... Isso que você espera também, né? E prova disso é, inclusive, os 3 mandatos que nós tivemos aqui em Amparo, né? Os 2 do César e o do Paulo. Porque isso é muito importante. O cidadão da cidade, ele vai votar para prefeito em quem ele sabe que depois de eleito vai poder ir lá, bater na porta do gabinete e falar, olha, eu te conheço, eu conheço você desde que você nasceu, eu tô aqui porque eu preciso daquela demanda, porque tá assim, assim, a unidade de saúde do meu bairro tá assim, assim, assado. Então eu acredito muito nisso, né? E a gente percebe isso. A população vota na eleição municipal em quem ela sabe que vai bater na porta do gabinete e o prefeito vai abrir. E nesses 3 anos e meio como vereadora, é algo que eu não preciso prometer, que é algo que eu tenho feito. Eu sou super acessível. Estou sempre na rua, estou sempre na cidade. Eu acho que uma coisa muito importante quando a gente fala em representante, principalmente municipal, é que a principal característica que um prefeito principalmente tem que ter é viver a cidade. Não existe prefeito bom que não vive a cidade. O prefeito que vai tirar o seu lazer fora daqui, ou que não está vivendo o dia a dia da cidade, ou que não gosta de estar nos espaços públicos da cidade, esse cara nunca vai ser um bom prefeito. Nunca. Então, o principal ponto, a principal característica de um governante municipal, para mim, é que ele viva, de fato, os espaços da cidade. E isso eu estou vivendo desde criança, né? Poxa vida. Minha adolescência, eu passei vivendo esses espaços públicos da cidade, né? Me lembro até hoje, a coisa mais legal era sexta-feira, à tarde, sair com os meus amigos, a gente ia para o Parque Linear. Quando brincar nas águas ali, brincar na pista, andar de bicicleta, na Praça Pau das Sales, Jardim Público. Então, eu vivi os espaços públicos de Amparo desde muito nova. E isso faz da gente ser um representante político melhor, né, em geral. Porque a gente está vivendo, a gente está ali, a gente está na escola, a gente está nos espaços onde as pessoas estão. E o segredo é esse, você viver a vida que as pessoas levam. Isso é muito importante. Silvinha, esse ano foi um ano bastante diferente, principalmente no início, né? Acho que ali já no dia 1, dia 2, você já veio para as redes, para as redes sociais, né? Para mostrar ou para buscar respostas, né? Caso, se você não fosse pré-candidata, o seu início do ano também, sabe, seria assim? Cobrando? Paulo, eu acho que sabe o que acontece? A gente começa a se interessar mais por política no ano de eleição. Porque eu tenho feito uma ação extremamente forte aqui em Amparo desde o meu primeiro dia do mandato.
Aliás, desde antes, né? Eu me recordo que eu estive com o Dr. Edson na Assembleia da Santa Casa na Sintra, antes de ter iniciado o meu mandato. Eu já tinha sido eleita, mas ainda não era vereadora. Mesmo assim, eu estive na Assembleia, participei de todos os movimentos ali. Outra coisa importante, né? Logo depois da eleição, houve uma conversa de que iriam fechar a residência terapêutica. Eu não estava como vereadora ainda, mas eu entrei em contato com o secretário de saúde, com o próximo secretário de saúde, para que a gente mantivesse, para tentar alinhar todas essas questões. Então, assim, eu acho que o que acontece é que as pessoas passaram a se interessar mais por política, porque é um ano eleitoral, e aí elas começaram a ver um pouco mais do meu trabalho. Mas quem me acompanha desde o início vê que eu tenho feito uma atuação muito forte aqui na cidade, principalmente uma atuação fiscalizadora da Prefeitura Municipal, né? Se a gente voltar ali um pouquinho no tempo, a gente vai ver que logo no comecinho, fui eu que questionei, em primeiro lugar, a questão da galeria de prefeitos, né? Em plena pandemia, a gente com problema com os artistas da cidade, dependendo de cesta básica até, e o prefeito fez aquela galeria sem conversar com ninguém, sem conversar com o conselho. Então, desde lá do começo, a gente já vem fazendo essa ação fiscalizadora. Várias escolas, por exemplo, a gente chegou a fazer dossiê pedindo reforma, restauro, com visita. Então, e essas escolas, inclusive, me convidaram depois para as festividades, para a festa de formatura, porque falaram, olha, você que conseguiu a nossa reforma, foi a sua pressão em cima da prefeitura que fez com que a reforma acontecesse. Então, a gente vem trabalhando de forma muito intensa desde o primeiro dia do mandato. Só que as coisas só ficam mais evidentes em ano de eleição, porque todo mundo começa a reparar um pouco mais, né? Tá certo. Silvia, você se posicionou contra um empréstimo que a prefeitura fez. Foi votado na Câmara, foi aprovada a autorização para o prefeito recorrer a um empréstimo. E você questionou na época o valor, tal, tudo. Mas quando o César foi prefeito, ele também fez um empréstimo altíssimo na época para fazer a estação de tratamento de esgoto. Qual a diferença daquele empréstimo e desse empréstimo? Porque quem me parece que terminou de pagar o ano passado, não me engano, esse empréstimo feito pelo César. O César já deixou a prefeitura há 12 anos, se não me engano. 12 anos isso, né? 16 anos, né? 16 anos, ou seja, deixou também dívidas, não dívida, compromissos para outros prefeitos, né? Paulo, o problema do empréstimo não é o empréstimo em si. O problema, primeiro, é o que obras seriam feitas com o empréstimo. Quando o César faz o empréstimo, ele chega com um projeto pronto, bem estabelecido, e fala, olha, o empréstimo será para isso aqui, para esse fim. A taxa será essa, isso, aquilo, tudo organizadinho. O que foi apresentado pelo prefeito Carlos Alberto para a gente foi nada. Ele chegou com uma proposta de empréstimo toda atropelada, 2, na verdade, valores altíssimos, e aí você perguntava, mas para quê? Ah, é para tal coisa. Ah, é para... De repente, chega uma listinha de quase padaria escrito, é para isso aqui, ó. Uma lista enorme de coisa ali, vai... Aí eu olhei e falei, mas... por exemplo, uma coisa que estava dentro do empréstimo, uma nova ETA, a ETA 5. E a fala, inclusive, foi, votem a favor, a gente precisa da ETA 5. A ETA 5 é uma necessidade. O grande argumento para o empréstimo foi a construção da ETA 5. Pergunto para vocês, e a ETA 5? Nada. Depois saiu um estudo dizendo que Amparo... Que eles dizem, né? Eles dizem que saiu um estudo falando que Amparo não precisava. Aí depois eles falaram, não precisa sim, vai precisar sim, a gente vai conseguir uma verba. Então, era um empréstimo sem planejamento nenhum. Era um empréstimo que a gente estava dando um cheque em branco para o prefeito. E aí hoje a gente olha que todo o dinheiro do empréstimo, ele usou em asfalto. Gente, asfalto é algo que você precisa... Você tem outras formas de buscar recurso para fazer asfalto. Por quê? Ele cobriu o paralelepípedo, ele não trocou os encanamentos, ou seja, esse asfalto logo vai ser quebrado pelo SAI, óbvio, a gente tem o encanamento de Amparo, é muito antigo, dá muito vazamento, eu moro no Jardim Brasil, direto eu fico sem água, em outras regiões da cidade a gente sabe também que existe o problema de falta de água, principalmente pelo vazamento, mais de 40% da água tratada que sai do SAI, a gente perde por conta da má qualidade do encanamento. Então, ele jogou esse asfalto, fruto de empréstimo, na cidade inteira, não trocou 1 centímetro de encanamento. E outro ponto importante é que, antes da gente terminar de pagar esse asfalto já vai precisar de tapa-buraco, já vai estar quebrado, já vai estar estourado. Ou seja, quando você pensa em asfalto na cidade, você tem outras formas de buscar recurso. Existem outros financiamentos, existem outras formas de conseguir isso. E hoje o empréstimo só serviu para jogar asfalto.
que é importantíssimo. Ninguém é contra asfaltamento de rua. Asfaltamento é dignidade. Só quem mora numa área de terra ou numa área com uma rua que está com problema, que está ruim, que está desgastada, sabe o quão importante é um asfalto bem feito, bem cuidado. Mas tem que ser bem feito, tem que ser bem cuidado, tem que ser planejado. E existem outros financiamentos para isso, que não o empréstimo. Porque a gente vai estar pagando e pagando, né? Daqui a pouco a gente vai estar pagando para arrumar e a gente vai estar pagando ainda um empréstimo. Não faz sentido isso, né? O tipo de coisa que você tem que procurar outras formas de financiamento. E o jeito com que foi feito foi muito complicado. Você não chega e joga asfalto em cima sem trocar, sem cuidar do que está embaixo, né, ali. Só que aí a gente vê ano de eleição, você trocar encanamento, não sei se é algo que dá voto. Talvez a preocupação da prefeitura seja essa. Mas apenas, assim, questionando um pouquinho mais sobre isso daí. Ainda hoje, a oposição ao PT fala que a ETE, esse tratamento de esgoto, não funciona. Paulo, eu tenho um documento, aliás, tenho dois agora, Sim. 2 documentos da Prefeitura Municipal de Amparo me dizendo que funciona. Então, assim, eu acho até um pouco triste ver que a fala pública não funciona, mas eu tenho documentação dizendo, da própria prefeitura, assinado pelo superintendente do SAI, me dizendo que funciona. Inclusive, um deles assinado pelo próprio Gilberto Piazza, que é vice, me dizendo que a estação de tratamento de esgoto funciona. O que acontece? Por que ela não é 100%? Porque a estação de tratamento ela tem que ser ligada aos poucos. E aí, se você não liga, ou se você não dá manutenção, se você não faz a ligação com outros bairros, é óbvio que ela não vai estar 100%. Quando a gente sai do governo, no governo do Paulo Miota, a gente deixa um plano atrelado a essas questões, né, de saneamento, meio ambiente, para 10 anos. Então, quando o Jacó entra, e depois o Carlos Alberto, eles têm a faca e o queijo na mão. Eles têm 10 anos de planejamento pronto, é só executar. E eles não fazem. Hoje, a estação de tratamento de esgoto só não atende 100% de Amparo, porque quando o PT sai do poder, ninguém fez mais nada. Ninguém ligou os outros bairros que precisavam ser ligados, ninguém colocou a rede nos bairros que faltavam colocar a rede, porque a própria forma de você fazer uma estação de tratamento de esgoto, ela é por etapas. Você não pega a cidade inteira e liga tudo de uma vez. Que existem várias questões técnicas que faz com que tenha que ser aos poucos. E os outros prefeitos não fizeram. Ainda assim, a estação de tratamento de esgoto funciona e contempla a maior parte da cidade. Silvinha, uma das bases do PT é educação, né? Eu quero saber o que você acha sobre o modelo SESI de ensino e sobre uniforme e material de graça para as crianças. Poxa vida, Paulo, eu acho que material e uniforme de graça para criança é algo incrível. Claro que tem que ser feito com responsabilidade financeira, mas é algo que a gente apoia, sim, e a gente acha uma iniciativa, inclusive, muito legal, né? O uniforme, ele é identificação e ele traz também mais dignidade para as crianças ali, né? Você conseguir pôr um uniforme legal, bem feitinho, isso é muito, muito importante. Cuidar das nossas crianças, né? Importante que esses uniformes venham no tamanho certo e que eles não sejam mera propaganda política, que eles sejam algo de fato para as nossas crianças, porque é muito triste utilizar crianças para fazer esse tipo de ação midiática, né? A gente tem que cuidar das nossas crianças porque elas são fundamentais e elas são seres muito importantes, né? Material, a mesma ideia, a mesma dinâmica. Quanto ao material SESI, eu acho que a proposta dele ela foi pouco conversada com a sociedade. Eu acho que houve muita pouca conversa com os professores. Eu acho que a apresentação desse material ela não foi feita como deveria para a sociedade e para os professores. E a gente precisa dialogar, gente. A gente precisa construir uma rede de educação em conversa com quem está ali no dia a dia. Não adianta você tomar uma decisão lá em cima e enfiar a goela abaixo aos professores, né? E aos pais e aos alunos também. Isso precisa ser melhor debatido. Hoje, todas as formações da prefeitura estão vinculadas com o sistema SESI. Isso não é tão legal, porque você fica focado apenas num método de ensino e é só isso, é só sistema SESI, nota em avaliação, sistema SESI, nota em avaliação. E Amparo já foi referência em educação pública, né? Quando a gente olha lá atrás, no governo do César e do Paulo, a gente foi uma das primeiras cidades a fazer, de fato, um programa de inclusão. E aí, quando a gente olha o relatório do Tribunal de Contas, referente ao ano de 2022, a gente vê que Amparo tem sérios problemas de sala lotada, por exemplo. O Tribunal de Contas aponta isso. Né? Tem alunos que têm direito a segundo professor que não estão tendo esse segundo professor. Outro problema grave, das 32 escolas, 28 precisa de reforma e reparo. A gente tem uma demanda reprimida de creche de mais de 200 crianças, ou seja, tem mais de 200 crianças que não têm vaga em creche, que tinham que ter. São famílias que estão tendo problemas gravíssimos, porque uma criança sem creche é algo que afeta a família toda, e a preocupação
parece que não é essa, né? Parece que há um desvio de foco quanto às preocupações em educação. Então, eu acredito que uma educação de qualidade, ela tem que levar em conta essas questões. Poxa, a gente não pode ter uma escola toda cheia de infiltração, com água pingando na cabeça das crianças. Que é isso, gente? A gente precisa cuidar. A escola precisa ser um lugar bonito. A criança precisa querer e gostar de estar ali. Os pais têm que se sentir acolhidos naquele espaço. Quando a gente tem 28 escolas precisando passar por reforma, isso não sou eu que estou dizendo, é o Tribunal de Contas que está dizendo isso. A gente tem um problema gravíssimo na educação. E essa discussão que, nessa semana, acho que quarta-feira, né, vai ter a discussão, uma audiência pública sobre a escola cívico-militar. O que você pensa disso? Acho que Amparo tem que ter uma escola desse tipo? Paulo, eu vou ser sincera com você. Eu ainda não me aprofundei no projeto da escola cívico-militar. Eu vi muita propaganda, mas eu não entendi ainda, eu não consegui entender como vai ser essa aplicação aqui em Amparo. Não entendi se os militares que irão trabalhar vão receber a mesma coisa dos professores. Os professores vão receber a mesma coisa. Os militares vão receber o piso do magistério, porque os professores não recebem o piso do magistério aqui em Amparo hoje. Os militares vão receber. Então, eu não consegui entender ainda como é que vai ser essa escola cívico-militar que o prefeito tem prometido para Amparo, né? O que eu acho que a gente tem que discutir quando a gente fala de educação é, por exemplo, a merenda. A gente tem visto falta de produtos na merenda. Inclusive, eu tive que intervir umas 2 semanas atrás, porque a escola, as merendeiras já tinham pedido a margarina, o leite, e não chegou. E aí, as crianças comeram pão seco. E aí, não foi só em uma escola. Isso aconteceu em várias escolas já. Então, a gente tem um problema seríssimo de merenda, a gente tem problema de sala lotada, a gente tem problema de infraestrutura, a gente não paga o piso para professor, as formações, né, a formação continuada dos professores não tem sido a contento. O que a gente está discutindo? O que a gente está discutindo? Por que a gente não está discutindo essas coisas? Por que não tem uma audiência pública para falar que a carne salgada está indo na merenda? Para falar que tinha carne no espeto indo para a merenda escolar? Por que a gente não fala sobre isso? Por que a gente não fala que várias vezes não vem fruta? Por que a gente não fala que várias vezes falta margarina para passar no pão, falta o leite? Por que a gente não está conversando sobre isso, né? Eu acho que existem muitas demandas ainda na educação de Amparo e a gente não está debatendo elas como deveriam. E pior, né? Os problemas não estão sendo solucionados. São problemas gravíssimos, né? Poxa vida. E problemas que não existiam. Se você perguntar para qualquer pessoa da cidade que vivenciou o tempo do nosso governo aqui em Amparo, a pessoa vai falar que a merenda era de qualidade. A pessoa vai falar que havia um programa de inclusão muito interessante, muito bem feito, copiado em outras cidades, inclusive, né? Então, o piso é uma política mais recente, mas, poxa vida, é a primeira vez que Amparo não paga o piso dos professores. E tem dinheiro para isso, Silvia? Tem, claro que tem. São escolhas, Paulo, são escolhas. Quando a gente olha o orçamento, dá para pagar o piso. Só que são escolhas, você decide para onde você coloca o dinheiro, né? Qual é a grande tomada de decisão de uma gestão? É você repartir a verba que você tem. Você decide aonde você quer investir mais, aonde você quer investir menos, né? E, infelizmente, a gente tem visto que os direitos trabalhistas dos professores não são prioridade. A merenda não é uma prioridade, né? Para você ter uma ideia, Paulo, a gente tinha um programa na época do nosso governo e a merenda era comprada, boa parte dela, aqui no município. A gente conseguia fazer um programa onde a comida era de qualidade, porque se você compra aqui, tá fresquinho. Você traz uma fruta da Boa Vereda e já entrega na escola. Isso acabou. Hoje, a comida que as crianças comem na escola não é de Amparo. Vem sei lá de onde, porque eles compram no pacote. Eles não compram separadinho o alimento, eles compram um pacotão, vem tudo. E vem tudo de qualquer lugar, a gente não sabe nem a qualidade desses produtos. É muito triste isso. Poxa vida, a gente tem uma cidade com uma área rural gigante. Por que não se estimula a compra de merenda daqui, do produtor local? Você desenvolve a economia daqui e você dá comida de qualidade para as crianças. Isso é incrível. A gente tem um baita potencial para isso, mas as prioridades são outras, né? Infelizmente. Não, Silvia, você falou de dar prioridade. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, vamos dizer, você tem o dinheiro, ou você paga o magistério, ou você compra o uniforme e o material escolar. Será que está acontecendo isso? Será que o prefeito deu prioridade para comprar o uniforme escolar e não atender os professores, comprar o material escolar e não atender os professores? Você acha que ele pode ter feito isso?
Então, na verdade, esse dinheiro do próprio uniforme, ele não entra como os 25% da educação. Não entra. Não, ele não é considerado os 25% da educação. Ele é fora dessa... Ele é da pasta, mas ele não é contabilizado Sim. como 25% obrigatórios que tem que ser colocados na educação. Mas dinheiro não tem cheiro, né, Paulo? Então, assim, não tem como eu te falar, ele pegou o dinheiro e pôs aqui ou ele pôs lá. Não, o dinheiro não tem cheiro. A hora de repartir, ele achou que os professores não mereciam estar dentro dessa questão, né? Tá certo. Ô, Silvio, uma das grandes polêmicas esse ano, né, uma das brigas, foi no caso da venda dos terrenos esse ano, né? Por que você se posicionou contra? Paulo, porque a gente tem que preservar o jogo democrático, né? Você liberar que fosse vendido tudo a qualquer jeito, sem nenhum registro, nenhuma explicação do porquê, é complicado, né? Então, mas só é uma dúvida, né? Que eu acho que deve ter gente que tenha essa dúvida, como eu tenho mesmo. No início, vocês não sabiam que era para construção dessas casas? Paulo, nunca existiu essa fala de construção de casa. Nunca. Essa fala foi surgir depois com o projeto próprio da construção das casas, que é importante a gente reforçar que não é Minha Casa Minha Vida. Eu tentei fazer uma emenda a esse projeto de lei para garantir que fossem moradias populares. Não houve aceitação. Aliás, a minha emenda nem foi para plenário para ser votada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala casa popular, porque não são casas populares. São casas que vai ter um subsídio da prefeitura. Legalmente, vocês podem ver que esse projeto está parado. Está parado por quê? Porque a prefeitura vai enfrentar alguns problemas jurídicos, né? A gente apontou isso, inclusive, na votação. Esse projeto voltou, porque a forma de fazer licitação ali que eles colocaram, ela vai ser um pouquinho complicada na justiça. Eu não sei como que isso vai se encaminhar, né? A gente alertou que a prefeitura pode enfrentar problemas, não sei como é que vai caminhar. Então, a gente tem que tomar cuidado só em falar que são casas populares, porque não é Minha Casa Minha Vida. A gente tentou fazer com que fosse, não foi aceito, tá? Não vai ser para faixa 0 a 3, que é a maior demanda que a gente tem em amparo. Importante colocar. De 0 a 3 salários mínimos é a maior demanda hoje de déficit habitacional que a gente tem em amparo, mas não vai ser para essa população. Vão ser para a população que tem os salários mais altos, né? Então, é importante a gente colocar esse ponto. Mas quando o projeto chega a primeira vez na casa, que é aquele para liberar geral, em momento algum foi colocado qualquer questão atrelada à casa popular. Se você pegar o projeto, você lê, não fala nada sobre isso, né? É a mesma coisa que fizeram, por exemplo, com a galeria de prefeitos com os quadros. Se você pega o projeto, não fala nada sobre isso, nada, né? Então, é infundado falar um negócio desse, porque não havia nem esse projeto de moradia popular, não tinha nada disso no escopo, nas conversas que a gente teve. Silvia, na administração do César e do Paulo, o rigor em relação à aprovação de novos loteamentos foi muito grande. Tanto que eram raros os empreendimentos que foram realizados nessa época na administração do PT. Você é prefeita, e depois a gente viu que entrou o Jacó e mesmo o Carlos Alberto, de repente houve o boom aí de empreendimentos. Vai ter um rigor, assim, também na aprovação? Isso não pode causar uma demanda maior de preços de aluguel na cidade e tal, ou qualquer coisa assim? Pelo contrário, né, Paulo? Porque o que acontece? A gente vive um contexto de cidade espraiada, né? A gente tem cada vez mais se estendendo, fugindo do centro, indo para áreas mais distantes. Quando você tem um contexto de cidade espraiada, você gasta muito para poder levar o serviço até aquela região onde surgiu o loteamento. Amparo enfrentou e vai enfrentar muitos problemas atrelados a isso. Vale lembrar que quando o Residencial Santa Maria não era regularizado ainda, quando era terra, foi um problemaço ali, né? Todo mundo ia na unidade de saúde do São Dimas naquela região. E foi durante o governo do Paulo e do César que foram construídas as unidades de saúde do Silvestre, do Santa Maria, para poder levar infraestrutura para essas pessoas. Porque o loteador, muitas vezes, ele vai lá, loteia, vende e não oferece a infraestrutura. Para conseguir o asfalto do Santa Maria, o Paulo teve que, se desdobrar em 1000, ficar insistindo para que se cumprisse o TAC, para que o loteador fizesse o asfalto, que era um direito das pessoas. Então, assim, a questão dos loteamentos, eu acredito que a gente tem que cumprir a lei. A gente tem legislação para isso. A gente tem equipe técnica para isso. Se o loteamento é viável, se faz sentido dentro do plano diretor da cidade, se a gente consegue oferecer estrutura, por que não liberar? Só que se a gente está falando de algo que vai trazer problema, se a gente está falando de uma população que depois vai ficar desassistida, vai ficar numa área que não está regularizada,
Difícil, né? E o que aconteceu, o que a gente acompanhou no Carlos Alberto, que é algo complicadíssimo que vem acontecendo, é o uso de contrapartida para as obras, né? A unidade de saúde do São Dimas, por exemplo, foi uma reforma fruto de contrapartida de loteador. Só que a contrapartida tem limite. E isso eu acho até justo, né? Se o loteador tem que pagar 300 mil reais, ele não vai fazer uma obra de 1 milhão. É óbvio. Aí é injusto com o próprio loteador, porque não era o combinado. E quando você se aventura em fazer uma reforma sem planejamento, sem se programar, fruto de contrapartida, você está sujeito a correr vários riscos. Eu acompanhei de perto a reforma da unidade de saúde de São Dimas, indo lá diariamente, tenho ido, continuo indo ainda, né? Gente, aquela reforma nunca termina. Eles erguem parede e derrubam parede, porque troca a equipe, porque troca o loteador, troca a contrapartida, vem outras pessoas. E aí, altera-se tudo. Então, a gente está falando de uma unidade de saúde que ficou menor. Quando a gente vai, principalmente até ali, meio-dia, 1h, que é a galera do acolhimento da manhã, o pessoal fica até esse horário. O pessoal chega às 7 da manhã, o acolhimento que era para durar das 7 às 8, fica a manhã inteira lotado de gente. Não tem onde essas pessoas ficarem na sala de espera. Porque eles fizeram uma sala de espera bem pequenininha. Não tem onde ficar. A sala de uma das enfermeiras não cabe uma maca. Então, olha o problema que gera para a população você fazer uma reforma sem planejamento. Você não faz reforma de unidade de saúde assim. E aí a gente tem um pronto atendimento que era para ter saído em fevereiro e até agora não saiu. Né? Um tempão de obra parada. O prefeito prometeu entregar no mês que vem, né? Eu convido todo mundo a passar por lá, dar uma olhadinha na obra e tirar as próprias conclusões. Então, é muito complicado você fazer esse tipo de reforma sem planejamento. Porque o que ele alega é que a sala de espera ficou pequenininha porque vai ter o PA. Então, o pessoal do acolhimento vai no PA direto. Só que não tem PA. Então, todo mundo está ficando espremido, não tem lugar para sentar. Imagina você doente, procurando ajuda médica, tendo que ficar de pé. E aí você vê o desespero dos servidores, né? Que tem que ali fazer desse limão uma limonada todo dia. Quem paga é a população, quem acaba pagando são os servidores. Gente, precisa ter planejamento. Eu acho que o maior problema, né, quando a gente tem políticos que estão mais preocupados com mídia do que com execução de serviço ou com gestão, é esse. Porque aí o político vê a popularidade caindo, ele enfia o pé pelas mãos, né? Ele sai desesperado, se apegando a qualquer coisa, querendo fazer coisas de última hora, só que ele faz mal feito porque ele está pensando só na publicidade. Não estava dentro do planejamento esse tipo de ação. Não tinha um plano para isso. Foi executado de qualquer jeito, na correria. Aliás, está sendo, e por isso que a gente tem um problema gravíssimo. E mais do que isso, né? Foi aprovado a construção de mais prédios na região do São Dimas. A gente tem as casas do Minha Casa Minha Vida que estão saindo ali, aquelas lá atrás, bem antigas, que ainda não foram entregues. A gente vai ter um aumento da população naquela região. E aí? Qual infraestrutura está sendo pensada? Qual é o planejamento de cidade para a região do São Dimas, Santa Maria, Chácara São João, Parque Modelo? Qual que é o planejamento ali? Eu não vejo. Eu acredito que ali já vai ter que se pensar em mais uma unidade de saúde, por exemplo. A gente está falando de muitas famílias que vão começar a usar aquele espaço. Sem falar no loteamento Morada da Baronesa, do outro lado da pista, que também vai usar esse território do São Dimas. Já se tem um plano para isso? Não tem. Então, a gente precisa pensar a cidade, gente, de forma planejada. É um absurdo, é quase criminoso você ir fazendo, autorizando loteamento, fazendo, e não planejar. A gente tem vaga em creche para todas essas famílias que vão viver ali. A gente tem vaga em escola, a gente tem uma escola apenas estadual e algumas escolas municipais, mas a gente vai conseguir atender toda a demanda? A unidade de saúde vai conseguir atender toda a demanda? Vai vir muita gente para lá. Muita gente, em pouco tempo. Então, assim, precisa-se ter um planejamento. A gente precisa entender a cidade a longo prazo. Por isso que tem que ter plano diretor para nortear essas ações, né? A gente não faz política. Sonhei de noite e vou lá aplicar. Não, gente, tem que ter estudo, tem que ter preparo, tem que ter análise, avaliação. Isso me deixa muito angustiada, porque eu vejo que a política tem sido feita aqui em Amparo, e isso não é uma exclusividade dessa gestão, mas da anterior também, na loucura. Na loucura. Sonhei com isso, vou lá e faço, vou lá e prometo. Por exemplo, a gente chegou a ponto do prefeito de prometer várias coisas e a gente olha, nada aconteceu. Por quê? Porque eram promessas vazias, não havia estudo, não havia entendimento da cidade. A gente tem que ser honesto com a população. A gente não pode vender sonho
né? Não existe isso, ficar vendendo, oferecendo sonho, que não vai ser feito. Olha o que a população ali do Marchiori, ali de Arcadas, passa. Poxa vida, uma promessa de asfaltamento, de água, de uma área de lazer no entorno do lago. Gente, não foi feito nada. Não foi feito nada. Você não pode brincar com o sonho da população. Isso é muito sério. Tem que ter responsabilidade na hora que você conversa com as pessoas. E eu acredito muito, Paulos, né, que a gente vive tudo tem que ser muito incrementado, só que a gente está vivendo num contexto que o básico não está sendo bem feito. É muito melhor a gente fazer o básico bem feito, bem trabalhado, conseguir uma educação de qualidade, programa da saúde da família funcionando, a infraestrutura legal nos bairros, iluminação, poda de mato, zeladoria bonitinha, do que você prometer mundos e fundos e não conseguir cumprir nada e só iludir a população. Silvinha, nesses 4 anos, né, que você está como vereadora, quais foram os seus principais projetos de lei para a população? Olha, eu acredito que são vários que a gente vai fazendo nos trabalhos da Câmara, mas os que, assim, que eu mais admiro, que eu mais gosto, foi quando a gente tenta colocar o Maria da Penha, na noção de Maria da Penha nas escolas, porque, veja, a gente tem uma cidade hoje onde o nosso maior problema atrelado à violência é a violência contra a mulher. Mesmo assim, a gente não tem uma delegacia da mulher. Mesmo assim, a gente não tem um local de acolhimento da mulher. Vale lembrar que no tempo do nosso governo, a gente tinha o CRAM, que era o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. E a gente não tem mais isso, né? Hoje, a mulher que sofre violência doméstica, ela fica a Deus dará, né? Ainda que a gente tenha sorte que tem uma comissão muito forte na OAB, que tem cumprido uma função social muito importante, mas a gente não tem um diálogo entre as várias áreas, né? Então, não tem um diálogo entre a delegacia, a prefeitura. Aliás, a gente não tem nem dados, direito e informação sobre a violência contra a mulher aqui em Amparo, né? E quando uma mulher sofre violência aqui, Paulo, e é depois do horário comercial, ela precisa ir até Serra Negra para fazer o boletim de ocorrência. Então, imagina só, você está numa situação de vulnerabilidade, a maioria tem filho, está na casa do agressor, precisa se deslocar até Serra Negra para fazer o boletim de ocorrência, precisa passar pelo corpo de delito, ir até Serra Negra. É uma burocracia enorme, é uma movimentação enorme, não tem um lugar de acolhimento, não tem... Então, é um problema gravíssimo que a gente enfrenta aqui na cidade. Então, todas as vezes que a gente tiver que falar, que a gente puder falar sobre a questão da violência contra a mulher aqui na cidade, a gente precisa. Porque, gente, passou da hora. A gente já está há muitos anos sem esse centro de referência. A gente perdeu. Isso que me deixa triste. Amparo lá atrás, Paulo, foi pioneira com o CRAM. A gente foi referência no Brasil. A gente foi uma das primeiras cidades a instalar esse tipo de política. E a gente perdeu. A gente perdeu. Como que pode retroceder dessa forma? A gente não tem mais um centro de referência que alimenta a mulher. Então, assim, eu acho que falar sobre esse tema é muito importante. A gente chamou várias vezes essa discussão. E eu acredito que seja algo muito importante, que a gente não vai medir esforços para conseguir melhorar a situação desse ponto de vista, né? Porque é extremamente grave. Eu acredito que, até conversando com a galera da segurança pública mesmo, é um dos problemas mais graves de segurança que a gente tem, Amparo. Claro que a gente tem outros, mas a violência contra a mulher é algo muito grave, muito problemático. Eu acredito que ter uma mulher à frente da cidade seja importante por isso também, porque a gente consegue chamar a atenção para esse problema que é sério e que a gente não está conseguindo atender como deveria aqui na nossa cidade. Silvinha, a gente vê pela rede social que você está contando com muito apoio do César, mesmo do Paulo, da dona Ana, pessoas que já tiveram à frente aí da prefeitura, até daquela equipe que esteve na prefeitura. Qual vai ser a participação do César Pagan e do Paulo Miota num possível governo seu? Como é que vai ser? Porque o César, ele jura por Deus que não quer mais saber de política. O César, ele não quer ser candidato, né? Sim, mas ele não quer saber de política, ele quer sim, porque toda semana. Mas qual que vai ser a tá participação junto. dele numa possível administração sua? Gente, eles estão junto com a gente. O governo é de todos nós. Mas com cargos, com assim? Sim. O governo é de todos nós. Você né? acha que o César sai da Unicamp para vir para Amparo? Olha, o César não sairia para um cargo institucionalizado, mas o César vai compor no nosso governo um conselho. O César é parte do conselho do nosso governo, né? Uma das principais cabeças, inclusive, desse conselho, porque a gente trabalha com essa dinâmica dos conselheiros, né? Eu tenho muito isso, inclusive no meu mandato como vereadora, eu tenho o grupo de conselheiros, que é muito forte. Sim. E o César é uma dessas pessoas, né? O César é professor da Universidade Estadual de Campinas, ele é uma referência na área dele para pesquisa, mas ele é o nosso grande conselheiro. O Paulo também? O Paulo Miota? O Paulo tá dentro. O Paulo tá em outras... Se não me engano, tá em Bragança, né? Não tá em nenhuma administração hoje, não.
Mas o Paulo está com a gente. E os dois, eles são fundamentais, né? Semanalmente a gente tem se encontrado, eles estão focadíssimos no plano de governo e tem sido, assim, eu falo até que é um presente da vida poder contar com essas duas pessoas me apoiando de forma tão intensa, né? E ver o César animado, eu acho que ver o César animado com essa proposta é algo que enche os nossos olhos de água e traz esperança, porque Amparo já foi diferente. Poxa, Amparo dá muito orgulho pra gente, mas já deu muito mais, né? E ver o César empolgado, ver o Paulo, eles estão trabalhando muito, gente, muito, e isso é incrível. Trazer essas pessoas de volta foi sensacional. E, Paulo, uma coisa interessante, o César e o Paulo brincam muito com isso, né? O César e o Paulo Miota brincam muito com isso. Eles falam, poxa, a gente conseguiu unir todo mundo. Porque hoje, nesse grande conselho, estão vários secretários que participaram da gestão do César e do Paulo, né? Inclusive, o próprio Borim tem participado bastante ativamente com a gente nessa parte de conselho, de orientação. Tem feito um trabalho incrível. Então, a gente conseguiu juntar todo aquele pessoal que não estava mais participando da política da cidade, veio todo mundo, a Eliette, a Alessandra, a própria Cidinha participou também da composição do plano na área de saúde, né, que a gente está construindo. Muita gente que participou do governo do César e do Paulo estão hoje na parte de desenvolvimento urbano também. Então, a gente está conseguindo trazer de volta essas pessoas, né? Trazer de volta quem tanto fez pela nossa cidade e ainda está com muita garra para fazer melhor. Silvinha, caso você ganhe, você tem já em mente qual vai ser a sua ação de número 1? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega num lugar é parar para entender tudo o que está acontecendo, porque hoje a gente tem pouca informação. Essa é a realidade. A gente tem pouquíssimas informações sobre a nossa cidade, gente. Para você conseguir um dado, como eu falei, violência contra a mulher. A gente não tem informação do município, a gente tem os números de boletim de ocorrência, mas a gente não tem informação. É tão grave a questão de dados aqui no nosso município que chegou ao ponto da Secretaria de Saúde perder verba por não apresentar dados para o governo federal para fazer o repasse, né? Porque houve uma troca de sistema, então os dados se perderam. É um problema gravíssimo que a gente tem de informação. Então, até para elaborar, a gente está elaborando o nosso plano de governo e vários pontos a gente olha que a cidade não passa para frente os dados. Por exemplo, uma coisa que chama a atenção. Tudo bem que não foi feito praticamente nada de ciclovia depois que nós saímos do governo. Não houve ciclovia, não houve construção de novas ciclovias. Mas consta que Amparo não tem ciclovias. E isso é porque não houve apresentação dos dados, gente. Porque a gente sabe que tem. Então, não foi apresentado o dado. A gente tem um problema muito grave de falta de informação. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, chegou no dia 1º de janeiro, sentar e conseguir articular toda essa compreensão de cidade, porque a gente não executa política pública nenhuma sem a gente ter uma compreensão de cidade. Então, esse é o dia 1. Claro, isso tem que acabar rapidinho, que a gente já tem que começar a pôr as políticas em prática. Mas o interessante de tudo isso, Paulo, é que como a gente tem uma equipe muito profissional, uma equipe que já governou a cidade, que já esteve, inclusive, em outros lugares, mas que governou aqui por 12 anos e fez um trabalho impecável, a gente já tem noção de muita coisa, né? A gente já sabe muita coisa, a gente já fez. Isso que eu acho interessante. Eu acho que as eleições desse ano, elas têm uma facilidade para a população, que é o seguinte: todos os candidatos não precisam prometer. A população já conhece. Poxa vida, olha só, Carlos Alberto é quem é o prefeito. A população já conhece. Jacó foi prefeito por 12 anos. A população sabe muito bem como ele governa. Paulo Rossi foi o principal secretário do Jacó. Então, está atrelado ao governo do Jacó. A gente já conhece o Paulo Rossi como liderança política. Eu tô aqui com um grupo político que governou Amparo por 12 anos, tô como vereadora há 3 anos e meio, as pessoas conhecem o meu trabalho e tô participando ativamente da política há mais de 15 anos, fora que tô o dia inteiro na rua. As pessoas conhecem. O Mário também participou da gestão, né? Agora saiu a notícia, semana passada, o João Alamino participou da gestão do Jacó, estava com o Carlos Alberto até o mês passado. Então, assim, todo mundo é conhecido da população. A população sabe quem são essas pessoas, sabe como são essas pessoas nos seus cargos políticos, né? Então, vai ser assim... Eu não diria fácil, mas eu acho que é um momento em que a gente sabe quem são as pessoas. Ninguém nunca fez nada, por assim dizer. Todos têm uma história na vida política da cidade, a gente sabe. Silvia, a gente sabe que
Hoje, o orçamento da prefeitura prevê só 3 ou 4% do total de 450 milhões para investimentos, ou seja, para fazer obras na cidade. O restante tem que buscar fora. Você bateria na porta de um deputado ligado ao Bolsonaro, ligado ao governador Tarcísio? Você bateria na porta? Mas com toda certeza, Paulo. A partir do momento que a gente é eleito, a gente tem que dialogar com quem... O Tarcísio não foi eleito democraticamente? Então eu vou conversar com o Tarcísio, sim. A gente vive numa democracia. E outra, existem vários programas do governo do estado e também do governo federal para a gente aplicar na cidade. Quando a gente conversa, né, eu tenho muito diálogo no Palácio do Planalto em Brasília, e eles falam, Silvinha, tem um monte de projeto. As prefeituras muitas vezes não mandam projeto, não conseguem a verba. E o mesmo vale para o governo do estado. É muito difícil uma prefeitura bem organizada, bem planejada, que mande um projeto, não conseguir a verba. Quando você coloca que o Lula foi o presidente que mais mandou verba para Amparo, muito foi também porque o nosso governo aqui na cidade enviava os projetos. Gente, houve um edital ano passado para adquirir... bens em geral, né, viatura, várias questões para a Lei Maria da Penha, atrelados à execução da Lei Maria da Penha. Amparo não conseguiu, era um edital, eu abri esse edital, eu abri a forma, fui ver como que preenchia, né, a prefeitura não conseguiu participar. Era um edital super simples, não conseguiu, perdeu essa verba. Então, quer dizer, a prefeitura aqui de Amparo, ela tem perdido muita verba porque não consegue encaminhar projeto. Porque não consegue escrever algo bonito, fazer algo planejado, de fato realizável e enviar tanto para o governo do estado quanto para o governo federal. Quando a gente fala de pleitear verba, não é ir lá bater e falar, ai, pelo amor de Deus, Lula, pelo amor de Deus, Tarcísio, mande dinheiro para minha cidade. Não, é mostrar que a gente tem projeto, que a gente tem planejamento. Olha, tá vendo aquele programa do governo do estado, para infraestrutura, para lá? Tá aqui, ó, a gente tem um projeto legal de troca de encanamento, por exemplo, a gente tem que apresentar o projeto. Apresentou o projeto, você consegue a verba. E claro que a gente está aberto ao diálogo. Eu sou uma pessoa super aberta ao diálogo. Isso é evidente na minha relação com os próprios vereadores da Câmara, né? Mesmo que a gente pense diferente, que a gente tenha discussões, ainda mais porque praticamente todos são da base, só eu sou oposição, a gente tem um diálogo muito legal, a gente consegue fazer várias coisas juntos. Eu sou uma pessoa muito aberta e eu acredito, inclusive, que o maior problema que a gente tem em âmbito nacional até é a falta de diálogo, é a falta de conversa, é a falta de você olhar para o outro e buscar o que une e não o que separa. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que me unem com o governador Tarcísio. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que a gente pensa parecido e que a gente quer o melhor para o nosso estado em muitos pontos. Alguns a gente pensa diferente, outros a gente pensa... Por que a gente vai ficar só batendo na tecla do diferente? Por que a gente não pode olhar também o que nos une e procurar parcerias para a nossa cidade se desenvolver? Isso é muito importante. Todo gestor... A gente não pode, Paulo, nunca eleger um representante, principalmente no executivo, birrento. A gente tem que eleger alguém que esteja disposto a conversar, que esteja disposto a baixar a guarda e falar, opa, vamos trocar uma ideia? A gente tem muita coisa para construir, vamos pôr nossa cidade em primeiro lugar? E isso não pode ser feito de forma demagoga, tem que ser sério, tem que falar, olha, sim, a gente pensa diferente, mas e aí? E esse programa aqui que o governo do estado tem? Olha, Amparo tem um projeto legal, vamos investir no nosso município? Ó, se a gente fizer isso, vai ser legal para você, vai ser legal para a gente se desenvolve como cidade, como região e como estado. Vamos junto construir isso? Isso dá certo. A gente não tem que conversar. Se a gente for conversar com quem a gente pensa igual, olha, eu não sei, eu acho que não dá pra gente conversar com ninguém. Porque até com o melhor amigo a gente tem coisa que pensa diferente. Mas a gente dialoga, a gente constrói. Tá certo. Silvinha, 9h53, Paulo, vamos fazer o nosso pinga-fogo? Vamos fazer o pinga-fogo. Silvinha, a gente faz uma pergunta rápida e você responde de forma rápida, tá? Projeto de Lei 1904/2024 sobre o aborto. Sobre? O aborto. Eu acho que está na Câmara, isso precisa ser discutido e a gente tem que aguardar a decisão dos nossos deputados, né? É importante a gente lembrar que aborto é uma questão de saúde pública, é algo muito, muito sério e a gente tem que avaliar essa situação. Inclusive, entender que não tem ninguém no mundo que é a favor do aborto, né? Que isso não existe. Ninguém é a favor do aborto. Isso não existe. Carlos Zaratini e Baleia Rossi. Carlos Zaratini e Baleia Rossi? Eu coloco no âmbito do diálogo. Diálogo com o Baleia Rossi, apesar de estar atrelado ao atual prefeito. A gente tem que dialogar, a gente tem que conversar. E o Carlos Zaratini é o nosso grande parceiro, né? O nosso grande parceiro, que é um dos deputados que mais investiu em Amparo.
e que está sempre aqui com a gente, inclusive estava com a gente na sexta-feira. Prefeito Carlos Alberto. Complicado, difícil de estabelecer diálogo, inacessível. Mensalão e Petrolão. Olha, eu acho que partido é ferramenta de transformação. Eu cresci numa cidade onde o meu partido fez as melhores gestões da história e a gente sabe disso, de conversar com a população, porque o César Pagan é hoje um dos maiores nomes da política da cidade. Então, eu acho que a gente está falando de um partido que tem erros, mas na nossa cidade tem muitos acertos. Assim como todo e qualquer partido que tem erros e tem acerto. Comunismo. Eu acho que é um desejo de muitas pessoas. Eu não me considero comunista, eu me considero alguém progressista, democrática principalmente, mas eu acredito que seja uma forma de enxergar o mundo. Extrema-direita. Um problema seríssimo, porque a extrema-direita, ela faz com que o diálogo deixe de existir. E se o diálogo deixa de existir, a gente não tem mais democracia. Então, o problema dos extremos, em geral, é esse, que eles acabam com o diálogo, com a conversa e com a democracia. Melhor prefeito de Amparo. César Pagan. Urna eletrônica é confiável? Com certeza, né? Inclusive é um modelo copiado no mundo inteiro. As pessoas têm como referência a democracia brasileira por conta da urna eletrônica. Olha o tempo que a gente consegue finalizar um pleito eleitoral. É muito importante, sim, é confiável. Privatização do SAI e também, talvez até da Rádio Cultura Municipal. Eu acho que existem vários pontos que a gente não pode privatizar de jeito nenhum. Quando a gente fala em água, a gente está falando de uma necessidade básica da população. A gente está falando de algo que as pessoas precisam ter acesso. Então, a gente não pode nunca transformar isso em mercadoria. Político que não participa de debate e de entrevista, foge. Não é confiável. Eu não confio em alguém que eu não conheço, que eu não vejo como se comporta, que eu não vejo como dialoga com a população. Então, para mim, é o mínimo. Participar de entrevista, participar de debate é o mínimo de alguém que se propõe a estar à frente de uma cidade. Paulo, só isso. Tá certo, então. Faltando 4 minutos para as 10. Silvinha, a gente quer agradecer imensamente, né, que você veio aqui nessa segunda-feira e é como a gente falou semana passada, não é bater papo com a gente. É bater papo com o eleitor, mostrar realmente para ele quem é Silvinha. Obrigado, viu? Muito obrigada, gente. Agradeço muito estar aqui com vocês. Passou rapidinho, pô. Eu achei que a gente tinha mais umas 2 horas aqui, tá gostoso. Muito obrigada mesmo. É sempre muito bom, é um prazer muito grande poder falar da nossa cidade, poder falar da nossa população e me apresentar para vocês também. Tá